Olá, amados professores, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos voltar para o segundo momento do vídeo, né? Onde eu parei nas duas referências bíblicas. É Mateus capítulo 5, verso 20 e Mateus capítulo 6, verso 2 a 8. Você lê com seus alunos, que vai falar exatamente sobre isso. Jesus, nessa preocupação de que nós não devemos viver como os fariseus, nós não devemos viver uma vida de fachada, uma religiosidade barata, né? Uma religiosidade sem estar no reino de Deus. Aí vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 20, e depois também Mateus capítulo 6, versos de 2 a 8. Você abra lá com seus alunos quando você estiver dando aula e peça para eles ler, ou você mesmo lê, né? Mas faça isso para que eles possam estar aptos na palavra do Senhor e não fique só nas nossas palavras, tá certo? Mateus capítulo 5, verso 20 vai dizer o seguinte, o próprio Jesus vai falar, né? Porque eu vos digo, ele vai falar com os seus discípulos, isso aqui ainda é o Sermão do Monte, tá bom? Nós vamos, eu estou escrevendo uma nova revista para o ano que vem, nessa sequência do Sermão do Monte, sobre a ética do reino, e aí Jesus fala exatamente, ele está ensinando, né, no monte lá com os seus discípulos, os seus seguidores, e ele vai falar exatamente sobre isso. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus, ou seja, no reino dos céus. Ele está falando, olha, se a vossa justiça não exceder a esses legalistas, se vocês não fizerem muito mais, ou seja, se vocês não se aprofundarem nisso e não trouxerem isso da alma, do novo nascimento, de uma essência verdadeira do reino de Deus e dos seus discípulos do reino, então, na verdade, vocês de fato não entraram no reino. Vocês são como eles, estão apenas vivendo vida de fachada e de nada vai adiantar todo esse processo. Ele está falando algo que é muito importante, irmãos. Não é estar na igreja, não é viver uma vida de fachada, não é viver uma vida religiosa, institucionalizada, não. É uma intimidade com o rei desse reino, é uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, é momento de íntima comunhão, em todo o processo, para que a partir dessa comunhão, possa o mundo vislumbrar o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, amor, fé, esperança, domínio próprio, alegria do Espírito, todas as demais coisas que o mundo está precisando, irmãos. E essas necessidades que o mundo tem de ver uma verdadeira igreja, reflete exatamente sobre esse aspecto do reino de Deus. Nós não podemos, e aí a gente vê aí quanta igreja dando de escândalo, quantas pessoas se dizendo crente, completamente fora do reino de Deus, estão dando incríveis escândalos. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus vai dizer, olha, é mister que os escândalos venham, porque está escrito, vai vir, mas ai daqueles pelo qual o escândalo virá. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, que ou nós estamos no reino de Deus e vivemos uma íntima comunhão com Deus na essência do interior da nossa alma, com essa comunhão, ou nós estamos num momento muito perigoso, muitíssimo perigoso. Irmãos, agora eu entendo claramente quando Jesus vai dizer que a porta é larga e espaçosa, que vai levar à perdição e muitos entrarão por elas. Essa palavra não é para os de fora, é para os que estão dentro da igreja e que não se permitiram entrar no reino de Deus, porque não se permitiram nascer de novo. Cuidado, nós temos que ter muito cuidado com as palavras de Jesus, porque são fiéis e verdadeiras, tá bom? Então é isso. O segundo texto que tem aqui na revista, né, Mateus capítulo 6, de 2 a 8, vai dizer assim, ó, quando pois deres de esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas quando der esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, irmão, a tua intimidade com Deus não precisa ser demonstrada para ninguém. A essência do teu interior vai refletir com uma naturalidade espiritual, de um novo nascimento, de uma nova criatura. É um novo natural, de uma nova natureza. E aí ele vai falar que não precisa então ficar fazendo alarde, propagandas. As pessoas não precisam saber, irmãos, de coisa alguma. Se elas querem ver o reino de Deus, elas precisam olhar para nós, para as nossas condutas. E como eu vejo isso de forma muito negativa, as pessoas colocam na internet uma opção de coisas, dizendo que são crentes, religiosos, e vai colocando uma opção de coisas na internet, como se fosse uma propaganda para que as pessoas pudessem ver. Irmão, a melhor propaganda que você e eu podemos fazer como discípulo de Cristo é na quietude e no silêncio da nossa alma, estarmos vivendo de forma integral esse novo reino, esse reino de Deus, esse novo nascimento, porque isso vai exalar e vai chegar às pessoas esse cheiro suave de perfume de Jesus que habita em nós. É uma coisa diferenciada. Nós não precisamos ficar alardeando nada, porque é o Espírito de Deus que vai nos iluminar, a palavra vai nos iluminar. Nós viveremos refletindo a luz de Cristo sem abrir a boca, sem fazer nada, mas é preciso que nós estejamos no reino de Deus. É claro sobre isso. É a mesma coisa a oração. Ele vai continuar falando sobre isso. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Irmãos, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê e está oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Irmãos, a tua intimidade com Deus, ninguém precisa ficar julgando, observando, você não precisa ficar fazendo alarde. Querido, a oração, a intimidade com Deus é algo muito pessoal, individual, nascida da alma de quem já nasceu de novo, que está dentro do reino, é uma necessidade ímpar. E ninguém precisa ficar sabendo, irmãos. Como eu vejo, as pessoas às vezes colocam orações no Zap. A oração é para Deus. Todo mundo colocando a oração no Zap. Será que Deus agora tem Zap? Sabe? Tem umas coisas que nós precisamos começar a rever os conceitos. Está muito estranho. Porque a minha oração, a minha intimidade com Deus não precisa de Zap. Eu estou ali, eu não estou orando para as pessoas, eu não estou orando para que as pessoas vejam eu orando. Irmãos, quem vai fazer as coisas é Deus. Eu tenho sim que fazer a minha parte na intimidade com o meu Senhor, e aquilo que eu fizer na intimidade com o meu Senhor, é Deus quem vai realizar a obra. Então, está muito estranho essas coisas, está muito difícil, está muito complicado, as pessoas estão confundindo as coisas, exatamente porque não entenderam o conceito do reino de Deus, não entenderam o conceito do nascer de novo, não entenderam o conceito da intimidade, da íntima comunhão, da simbiose, irmãos, porque agora somos um só, eu e o Pai somos um, e agora Jesus vai dizer que todos nós somos um, então não precisa haver outra coisa, tudo mais é vaidade humana. É por isso que nós precisamos construir um novo conceito, aliás, não é nem novo conceito, nós precisamos resgatar esses princípios que foram perdidos. As pessoas estão fazendo as coisas para as outras verem. Irmão, nós estamos vivendo um momento, um momento, né, filosófico no mundo inteiro, da representação exterior. As pessoas publicam no Facebook, no Instagram, e todo mundo alegre, todo mundo feliz. Uma grande mentira, porque tirando esse aspecto da mídia, onde todo mundo tem que se fantasiar para dizer que está tudo bem, na verdade, eles não, como não estão no reino de Deus, eles são pessoas sofredoras, pessoas carentes, pessoas que estão completamente
afundadas na depressão, em todos os outros aspectos relacionados à doença da alma, e aí elas fazem vídeos, né, promocionais na internet e coloca lá todo mundo lindo, todo mundo bonito, todo mundo bem maquiado. Na verdade, irmão, é uma grande fachada. Igrejas que as pessoas, parece que está tudo, é um show, é um verdadeiro showman, é um verdadeiro show, são artistas sendo pagos, são pregadores sendo pagos, são pessoas que querem ser aplaudidas, são pessoas que querem ser ovacionadas. Irmãos, nós trouxemos as mazelas do mundo para dentro da casa do Senhor. Não tem nada de reino de Deus nesse sentido. É por isso que nós precisamos entender e nós precisamos resgatar o verdadeiro valor de estarmos no reino de Deus, aonde nossa consciência é que somos miseráveis pecadores e somos carentes, completamente dependentes da graça de Deus sobre a nossa vida, para que então sim possamos vencer essas coisas e possamos refletir o reino de Deus através de nós, tá bom? Vamos dar sequência aqui para a gente terminar, tá certo? Jesus conhecia o coração de cada um desses fariseus, desses saduceus, dos escribas. Jesus conhece o coração daqueles que, aliás, Jesus conhece o coração de todos nós, né? De todos nós. Hoje também não é diferente. Aí tem lá 2 Timóteo capítulo 2, eu quero que você vá também com seus alunos lá. Irmãos, esses textos são textos muito importantes que precisam ser colocados para os seus alunos para que eles possam entender que o que estamos falando está nas Escrituras, tá bom? 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 19, vai dizer assim, olha só, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 19, olha que coisa interessante, vai falar o seguinte, capítulo 2, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Todavia o fundamento do Senhor fica firme, tendo este selo. O fundamento do Senhor fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Deus conhece quem são os seus, e esse fundamento fica firme. Irmãos, o restante é palha. E toda obra feita em palha, todas as obras feitas de forma que não tem valor, elas vão se queimar. É por isso que eu digo para você que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque muitas dessas igrejas que estão fabricando obras de palha passarão pelas provas, e essas obras serão queimadas. A pergunta é, o que vai sobrar? O que vai sobrar? É por isso que nós precisamos construir na nossa igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma, precisa construir algo sólido, através das bem-aventuranças, que é o início de tudo, resgatando os princípios das Escrituras, resgatando as doutrinas apostólicas, resgatando tudo isso, nós vamos construir algo sólido. A nossa casa está sendo construída na rocha, porque virão as tempestades, já estão aí e vão vir mais. E aqueles que estão construindo a casa na areia, nesse sentido eu estou falando de igreja, não vão ficar de pé. Olha o que está acontecendo, vigia, porque isso é uma realidade, tá bom? É uma realidade. Então vamos lá, vamos terminar, a gente vai terminar já, né? Acompanha comigo. O orgulho e a própria origem e essência do pecado, que está lá em Isaías capítulo 14, eu não vou ler para a gente poder correr, não é isso? E essa primeira beatitude atinge diretamente a região central do pecado. A primeira beatitude, que é exatamente essa, né? Os bem-aventurados, os miseráveis de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso atinge direto o centro do pecado, porque o centro do pecado está no orgulho. Vamos lá. A pobreza ou a humildade de espírito é essencialmente o destronar do orgulho, da soberba e da autoridade no coração da criatura, desenvolvendo para o Criador seu devido trono, devolvendo ao seu Criador o seu devido trono. Ou seja,
o início dessa bem-aventurança, essa entrada no reino, significa dizendo o seguinte, que eu estou me anulando completamente para que assim o reino de Deus seja estabelecido, e aí eu vou verdadeiramente colocar o trono de Deus no seu devido lugar, eu vou colocar Deus no seu devido lugar, e eu no meu devido lugar. Entendeu o processo aqui? Ok? Não existe possibilidade alguma de se fazer parte do reino de Deus sem antes o ser humano renunciar sua posição egocêntrica. Repita isso para os seus alunos, aliás, repita para você mesmo, como eu repito para mim, tá bom? Não existe nenhuma possibilidade de se fazer parte do reino de Deus sem antes o ser humano renunciar de sua posição egocêntrica. É por isso que Jesus vai dizer, queridos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Irmãos, isso é muito claro, Jesus não enganou ninguém nesse sentido, ninguém. Nós precisamos renunciar a nós mesmos e seguirmos ao Senhor Jesus, tomando a cruz, que é verdadeiramente isso, a dependência completa do Espírito Santo de Deus, a dependência completa de saber que o Senhor está conduzindo todo o processo. Então, vamos fechar aqui, né? A renúncia do ego é a chave que abre a porta do reino de Deus. A renúncia do ego, querido, e isso é muito interessante. Tem muita gente servindo a Deus pelos seus cargos, tem muita gente aí brigando por cargo, brigando aí por carteirinha de igreja, tem muita gente aí brigando porque quer ser isso, quer ser aquilo. Irmão, entenda isso, entenda uma coisa da vez por todas, Deus não está nem aí para essas coisas. Isso aí é instituição apenas de hierarquia para uma organização, para que fiquem as coisas organizadas, só isso, mas não tem nada a ver com a esfera espiritual. Irmão, nós estamos vivendo um novo testamento, uma nova aliança, um novo reino estabelecido, não mais a antiga aliança que era formada nos homens. Não, agora Jesus vai dizer que esse novo reino está estabelecido no homem através da sua consciência de miserabilidade, de pobreza espiritual. Então não tem nada a ver com o Velho Testamento. O Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. O Velho Testamento era brigas e mais brigas por essa terra aqui mesmo. A coisa era diferenciada, era outra, estava iniciando o processo. As pessoas ainda estavam aprendendo o que é reino, a consciência ainda não estava desenvolvida. Jesus veio quebrar todos esses paradigmas para exatamente colocar as coisas no seu devido lugar. A igreja do Senhor, irmãos, é a igreja da nova aliança. O problema é que a vaidade é tanta que as pessoas estão trazendo a velha aliança, os velhos conceitos que foram velhos, já não existem mais, e estão querendo inserir na nova aliança. A nova aliança é completamente diferente. A nova aliança é amar os inimigos, é orar por eles. A nova aliança é viver uma vida na essência de uma verdadeira intimidade com Deus. Não tem nada a ver. Na velha aliança você encontrava Deus nos templos, no templo, no monte. A nova aliança, irmão, você encontra Deus dentro de você, na intimidade com o Senhor. Deus mora aqui dentro através do Espírito Santo. A nova aliança é um novo conceito completamente diferenciado daquela velha aliança, onde as pessoas tinham que andar quantos quilômetros para chegar até o templo de Jerusalém para encontrar Deus no templo. Nessa nova aliança, meu irmão, você é templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Verdadeiramente dizendo, irmãos, essa nova aliança é uma aliança de intimidade individual. E nós nos juntamos no templo para adorar ao Senhor, mas cada um já tem essa adoração na essência, nesse novo conceito do reino de Deus, ok? Então, a renúncia do ego é a chave que abre a porta do reino de Deus. E não é sem propósito que
pobre de espírito, seja a primeira das bem-aventuranças, que serve de lição aos discípulos de Jesus no Sermão do Monte. Então, a primeira chave que abre essa porta do reino de Deus é exatamente essa questão da miséria espiritual. Todos nós, irmãos, todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Todos nós somos plenamente dependentes de Deus, do seu Espírito, da sua palavra. Então, que toda arrogância, que toda prepotência, que toda vaidade, que toda soberba, irmãos, preste atenção nisso. Já foi falado, e Jesus vai falar sobre isso muito mais. A pirâmide do reino de Deus é invertida, ou seja, o maior serve o menor. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser servido, vai servir. Sabe, se você quer viver, morra, porque você vai viver. É completamente diferente, isso tudo tem a ver com o reino de Deus estabelecido no coração do homem, tá bom? Então fica com Deus, passa essa lição para os seus alunos, viva, irmãos, importante é isso, viva essa lição a partir de você e transmita essa lição, não somente na teoria, mas também na prática, tá bom? Fica com Deus todos vocês, tenha aí uma excelente semana, final de semana, e uma excelente aula no domingo, tá bom? Fica com Deus, assista essa aula, pelo amor de Deus, e meu irmão, minha irmã, professor e professora, você tem uma grande responsabilidade em suas mãos. Não faça dessa responsabilidade ímpar, não faça, não jogue fora, porque Deus cobrará de você e de mim. Faça valer a pena tudo aquilo que Jesus fez por nós. Faça valer a pena o tempo que Jesus está te dando, para que você verdadeiramente transmita o conhecimento de Deus para os seus alunos através da sua vida, tá bom? Então fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau!